Erev Tov Lachem. Já estava sentindo falta da live. Baruch Hashem, querido. Seja muito bem-vindo. O senhor nos acompanha há bastante tempo? Kol Beseder, tudo bem, querido? Shalom, senhor Dam, seja bem-vindo. Shalom. Todos que estão entrando agora. Erev Tov. Um abrachá especial para todos que estão nos acompanhando nessa noite de Yom Shlishi. Que bom, pessoal. Shalom, Yosef. Saudades do senhor. Como está o senhor? Tudo bem? Quanto tempo não o vejo. Vi o senhor celebrando o Kabbalat Shabbat aí na Kehilá. Como está o senhor, vossa esposa? Shalom, Shamash Refael, Baruchim Habaim, todos os Talmidim, Yekarim, alunos queridos da nossa Kehilá Kedoshá. Elohe Estrela abençoe a todos, Baruch Hashem, amém? Queridos, lembrando que toda terça-feira a gente faz uma live especial aqui no nosso canal, né? Para falar um pouquinho da Parashá da semana, para falar um pouquinho das Divrei Elohim Chaim, as palavras vivas do Criador de Akadosh Baruch Hu, para trazer força para nós, trazer emuná, trazer rizuk, fortalecimento espiritual, Baruch Hashem, para as nossas vidas. Então é uma oportunidade grandiosa que a gente tem de juntos estudar, né? A Torá Kedoshá e trazer muita luz para a nossa vida, Baruch Hashem, amém? Então sejam bem-vindos todos que estão entrando agora, aqui no Instagram, aqui no YouTube, Baruch Hashem, a gente está muito feliz de poder falar da Torá. Cada oportunidade que a gente tem de falar sobre Torá, a gente está servindo o Todo-Poderoso Baruch Hashem, amém? Que bom, pessoal. Então, queridos, o Shalia vai explicar para vocês, essa semana a gente vai estudar para Bechalotecha, amém? Por quê? Porque a gente teve Shavuot, e em Shavuot a gente não lê Parashá. Shavuot a gente lê as 10 santidades, que vocês recitaram na Kehilá, na sinagoga, não é? E aí, por conta disso, como a gente estudou Parashá na semana de Shavuot, a gente vai ter que revisitar a Parashá Bechalotecha, porque é como se tivesse uma semana a menos, né? Entre aspas, né? Claro que não, mas no nosso ciclo de leitura, tá bom? Mas essa é uma oportunidade que veio do céu, porque a Parashá é muito extensa, então a gente vai ter a chance de, né, meditar, refletir e aprofundar em outros conceitos da Parashá Bechalotecha, que o Shalia queria trabalhar com vocês também, ok? Então, peguem a Torá, Gabriel. Preparem-se, Baruch Hashem, para a gente poder aprofundar nos estudos e nos ensinamentos da Torá, ok? Shalom, senhora Rachel, seja bem-vinda. Vamos lá, queridos. Atenção, então. Peguem a Torá, peguem os cadernos de vocês. Vamos nos preparar para a gente estudar. Amém? A gente abriu a Torá aqui. Estamos em Bamidbar, livro de Números, Bamidbar, capítulo 11, ok? Vamos fazer a brachá para a leitura da Torá, ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu bikol amim venatam lanu et torato. Amém. Baruch Natan Torah le'amo Israel. Amém. Baruch atah Adonai notem chatorá. Amém. Baruch Hashem, queridos. Então vamos estudar a Parashá Bechalotecha, livro de Números, Bamidbar. A gente vai ali no capítulo 11, Beseder. Vamos aprofundar e refletir alguns conceitos importantes que a gente vai falar um pouquinho do episódio da cobiça, né, sobre as codornizes, o desejo de comer carne, que é aquilo que o Shalia comentou com vocês na Ravida lá, que na verdade a tradição judaica vai nos ensinar que os filhos de Israel não estavam com vontade de comer carne, eles estavam com vontade de ter vontade de comer carne, não é assim? Que é algo muito importante para a gente meditar e refletir, e a gente tem que aprofundar esse conceito. Antes da gente falar, queridos, Shalia quer pedir, por gentileza, quem está nos acompanhando, deixa sua curtida na live, compartilha, né, com amigos, colegas, põe nas mídias sociais de vocês, compartilha esse conteúdo sagrado, seja um Shalia Shammai, um emissário dos céus, e ajude, né, o ensino de Torá a ser divulgado e compartilhado com outras pessoas, pessoal. Né? Não esqueça de curtir aí a nossa live, porque isso ajuda no engajamento e também enviar o link, né, para as pessoas que vocês conhecem, comentem aí também, né, para a gente poder trazer engajamento para a nossa live, Beseder? Quero pedir essa gentileza para todos que estão nos acompanhando, para ajudar a divulgar, né, o conhecimento de Torá, os trabalhos sagrados da Sinagoga Espaço Torá. Se você não nos conhece, seja muito bem-vindo, somos uma sinagoga de Teshuvá, que fala do retorno ao Derech HaEmet, o caminho da verdade, Baruch Hashem. Todos são bem-vindos a Kehilá, a sinagoga sagrada do Espaço Torá. Todos que desejam estudar a Torá, se conectar com o Todo-Poderoso, são bem-vindos à sinagoga. Temos o trabalho de Tzedakah,
Baruch Hashem, o filho... Olá, boa noite, sou novo aqui. Bem-vindo. Baruch Hashem. Temos o Filhas de Rachel, da Shelichá, né, que eu trabalho com as mulheres. A Yeshiva Chaim Tovim para os homens, Baruch Hashem. Então, todos são muito bem-vindos para estar conhecendo a grandiosa sinagoga do Espaço Torá. Mais de 13 anos trazendo luz, Baruch Hashem, amém? Que bom, queridos. Então, vamos lá. Dito isso, vamos avançar na nossa leitura. Olha só que interessante, pessoal. Quando a gente estava estudando, né, esse episódio do capítulo 11 de Bamidbar, a gente vai ver um detalhe interessante. O povo de Israel começa a reclamar porque queria comer carne. E aí, pessoal, a gente tem que refletir um ponto importante. O querer, que é ratzon, a vontade, né? Querer, ratzon em hebraico, é vontade. Quando a Torá fala querer, ela está falando de ratzon, de vontade. Beseder? E a vontade, ela é um dos elementos mais poderosos e grandiosos de toda a nossa tradição. Todos os sábios do judaísmo vão ensinar para nós que a vontade é o elemento mais poderoso que o ser humano tem. A vontade é literalmente o que pode fazer você, né, conquistar e alcançar todos os objetivos da vida. Ratzon, vontade. Mas preste atenção porque a Parashá Bechalotecha, ela vai nos ensinar que a vontade ela pode ser usada para o bem e ela pode ser usada para o mal, certo? Aqui no Ocidente, o pessoal chama a ratzon, né, vontade, eles chamaram aqui de lei da atração. Seria aquilo que você quer, é o que você traz para a sua vida, não é? Mas, na tradição judaica e na Torá Kedoshá, isso é diferente, ok? Shalom, Devorah, seja bem-vinda, Baruch Hashem. Shalom. Erev Tov. Bom ver a senhora aqui, Baruch Hashem, amém? E todos os nossos alunos estão nos acompanhando também no Instagram e aqui no YouTube, Baruch Hashem. Pessoal, então, ratzon, vontade, aqui no Ocidente foi chamado de lei da atração. O pessoal fala assim, pense muito sobre o que você quer, mentaliza o que você quer e você vai ter, né? Você vai trazer isso para você. Não é assim que falam? E aí isso até ficou meio que exagerado, né? Você vai ficar rico se você mentalizar e tudo mais. Só que isso tem sim um fundo de verdade, porque na Torá nós aprendemos que a ratzon, a vontade, ela é literalmente o elemento-chave para desbloquear tudo aquilo que está nos céus para nós. Beseder? Só que a gente tem que aprender a canalizar a vontade. A vontade, pensa que você tem uma porta que está trancada. Dentro daquela porta, né, daquele quarto, tem vários tesouros. A vontade é a chave que abre a porta. Só que você tem que entender que a vontade, ratzon, que uma pessoa tem, o desejo, né? Você pode chamar de vontade, pode chamar de desejo, mas entenda que é aquilo que a pessoa quer, é aquilo que ela almeja, né? A vontade, ratzon, ela precisa estar canalizada da forma correta, porque senão a gente acaba trazendo maldições para a nossa vida, ok? Por isso que tem um ditado que diz para você não ser prisioneiro da sua própria vontade, não é assim? Porque a vontade pode te libertar e te trazer as bênçãos dos céus, ou a vontade pode te aprisionar, né? E aí você vai ser como Davi escreve ali no Salmo 32, não seja como o cavalo ou a mula que precisa de cabresto ou estribo, ou então não obedece. Uma pessoa pode ser cega pelas suas vontades, Shalom, brachá, Daniel. Ou uma pessoa pode ser iluminada pelas suas vontades. Olha só que interessante. Uma pessoa pode ser cega pelas suas vontades, ou uma pessoa pode ser iluminada pelas suas vontades. Por isso, Pirkei Avot diz, faça os desejos de Hashem, de Deus, serem os seus desejos, e Hashem fará os seus desejos serem os desejos dele. Olha lá a palavra desejo, né? Vontade, ratzon, é a mesma coisa. Então, se você tiver uma boa vontade, ou seja, a vontade de fazer algo bom, significativo, verdadeiro, iluminado, essa mesma vontade é o que vai te iluminar e que vai te libertar. Mas, se você tiver uma vontade ruim, um desejo ruim, é esse mesmo desejo que vai aprisionar você, cegar você e impedir você de avançar. Então a gente tem que meditar, refletir. Toda vez que a Torá é lida, a Torá está falando com a nossa Neshama, com a nossa alma. Certo? Então a Parashá Bechalotecha vai ensinar que os filhos de Israel queriam comer carne. Olha, eles tinham uma vontade, comer carne. A vontade de comer carne
representa o materialismo. É como os nossos sábios ensinam. O povo de Israel estava tão elevado, estava tão iluminado, estava tão perto de Deus, que eles sentiram saudade da matéria. Olha que coisa curiosa, amados. Eles estavam num nível espiritual tão elevado que eles sentiram saudade do materialismo. E é por conta disso que, né, nos escritos dos nossos sábios, eles vão dizer para nós, o Rebbe falava muito isso, né, o Rebbe Menachem Schneerson, Rebbe de Lubavitch, falava que você tem que encontrar um equilíbrio do corpo e da alma. Não é tentar excluir nenhum dos dois da sua vida. O ímpio exclui a alma da sua vida. O justo, muitas vezes, né? Claro que não o tzadik gamur, que é o justo perfeito, mas aquele que almeja ser um justo, ele tem que tomar cuidado para não eliminar literalmente o corpo também da equação. Porque aí ele pode correr esse risco de uma hora sentir saudade de desejar a matéria de novo. Então a gente tem que buscar harmonia, equilíbrio, harmonizar o corpo e a alma. Por isso que a Torá ela vai conter mandamentos que falam da espiritualidade e ela vai ter mandamentos que falam da materialidade. Estão entendendo? Por isso que a gente tem que aprender. A nossa vontade é o que faz toda a diferença na nossa vida. Lá no Salmo 145, né, no Ashrei, no Tehillim 145, o que é ensinado para nós? Adonai realiza os desejos de todos aqueles que o temem. E no Tehillim 34, né, diz que Adonai, ele realiza os desejos do seu coração. Ou seja, a ratzon, a vontade que você tem. Em última instância, nada é ruim e nada é bom, tudo é neutro. Você tem que encontrar boas intenções, boas motivações para tudo aquilo que você almeja. Estão entendendo? O nosso objetivo é absorver a luz do Eterno e transmitir a luz do Eterno. A luz de Hashem, ela vem até a nossa vida. Nosso objetivo é absorver essa luz e redistribuir ela, transmitir ela. Para que a gente seja capaz de transmitir a luz, a gente precisa primeiro canalizar a luz em nós. Tem um dito rabínico muito interessante, né? Que diz assim para nós: o sol, a luz do sol traz calor para o mundo todo. Mas a luz do sol canalizada pode incendiar um determinado local. Então, por exemplo, se você só tem a luz do sol, você tem calor. Mas se você canalizar a luz do sol, você produz o fogo, o esh, a chama. Assim é a glória do Todo-Poderoso. O Salmo diz, a terra é de Adonai com tudo o que há nela. E o livro de Salmo também diz, a glória de Adonai está em toda a terra. Ou seja, a presença de Deus está em todos os lugares. Então, por que tem ímpios no mundo? Se a glória de Deus está em todos os lugares, por que tem pessoas que não creem em Deus, hereges, maldosos, ímpios, malcriados, rebeldes? Por que existem essas pessoas no mundo se a glória de Deus está no mundo todo? Essas pessoas não deveriam ser automaticamente impactadas pela luz de Deus e se transformarem em pessoas justas? Se a glória de Deus está em toda a terra, mas é como a luz do sol. Se a luz do sol não for concentrada, o máximo que você vai sentir é o calor que o sol produz. Mas quando você concentrar a luz do sol, aí você gera o fogo. O mesmo é com a luz de Deus. Enquanto a glória de Deus está espalhada pelo mundo, as pessoas vão sentir Deus. Pode ver que até uma pessoa ímpia, ela tem requintes de espiritualidade na sua vida. Um momento ou outro ela vai ter resquícios, né? Ela vai falar assim, nossa, existe um Deus, existe espiritualidade. Não é assim? Porque ela também sente. Não adianta muito, mas... Ela também sente. Vocês estão entendendo, queridos? Ela está sentindo essa glória de Deus que está em toda a terra. A Torá garante que a glória de Deus está em toda a terra. E Davi escreve, para onde irei que Deus não está? Ou seja, todo mundo está sentindo Deus. Só que poucos estão canalizando Deus. Essa é a diferença. Você tem que canalizar a Shekhinah, a divina presença. E aqui nessa live a gente vai falar de como fazer isso. Como que a gente faz isso? Como que a gente pega essa luz de Deus que está presente no mundo todo, em todos os lugares e na nossa vida, em todos os momentos, e a gente traz isso para nós, a gente transforma a nossa vida e a gente distribui essa luz para os outros. Como que a gente pode fazer isso? Ceder? Então o primeiro passo é entender que Hashem está presente no mundo todo. A glória dele está presente em todo mundo. Não há um lugar que você vá que Deus não possa estar. Ou seja, Deus sempre está presente. O que torna, as pessoas diferentes é que algumas pessoas só sentem essa luz de Deus que está no mundo todo, enquanto que outros
canalizam essa luz de Deus e usam essa luz nas suas vidas. Quem usa essa luz é chamado de tzadik. Quem é o tzadik? É o justo. É aquele que consegue usar a luz de Deus para iluminar a sua vida e iluminar a vida dos outros. E o nosso objetivo, por que a gente estuda a Torá? Por que a gente faz tefilá, reza? Por que a gente faz sedaká? Por que a gente faz masim tovim, boas ações? Por que a gente medita, reflete, se esforça todos os dias da nossa vida? Porque a gente não quer só sentir a luz de Deus. A gente quer canalizar a luz de Deus. A gente quer ser agentes que vão trazer a melhoria para o mundo. Quem ama não quer só amar, quer usar o amor. Entendem? Melhor do que você só sentir é você usar. A gente tem que sair da posição de passividade, onde a gente só sente as coisas, e a gente tem que ir para a atividade, onde a gente usa. Por isso que o objetivo da Torá é nos transformar o quê? Em pessoas proativas, que fazem, realizam, usam. Certo? A gente não pode ser reagente, a gente tem que ser agente. Reativo. Exatamente. Vocês estão entendendo, queridos? Entendam uma coisa, Deus está em todos os lugares. Deus está em você agora. Deus está aqui nesta sala onde nós estamos. Deus está no seu quarto, na sua casa. Em todos os lugares do universo Deus está. A glória de Deus preenche toda a terra. Está escrito, Melo Holaretz Kevodô Imloch Adonai Leolam. Ou seja, a glória do Todo-Poderoso irradia o mundo todo. E todo mundo sente. Por isso que todas as pessoas, independente de quem sejam elas, têm traços de espiritualidade na sua vida. Por mais cética, herética que uma pessoa pode ser, você vai ver que ela ainda vai falar de espiritualidade, de mundo espiritual, de energia, e ela vai te falar que existe um Deus. Beseder? Vocês estão entendendo? Até mesmo a frase mais famosa do niilismo, né, do Nietzsche, que ele dizia Deus está morto, ele nunca disse que Deus está morto, ele quis dizer que Deus estava morto para ele. Ou seja, uma pessoa pode matar Deus no seu coração. Na verdade, ele quis dizer que Deus estava morto para a sociedade, né? Olha só. A sociedade que não acreditava mais em Deus e criou deuses para si. Exatamente, ou seja, não é que Deus está morto. Não, as pessoas matam Deus. Se você quer perguntar a distância de Deus de você, pergunte a distância que você está de Deus. Friedrich Nietzsche. Deus nunca está longe de nós. Deus sempre está perto de nós. É que nós podemos nos afastar de Deus. Na verdade, o Eterno está mais próximo de você do que você de você mesmo. Exatamente. Porque, como fala que toda a terra está cheia da glória de Hashem, Melok Kol Haaretz Kevodô, então, como disse Baal Shem Tov Besti, de abençoada memória, Rabi Israel Eliezer, na verdade, então, todas as coisas estão preenchidas com a essência do Criador. Bendito seja Ele. Amém. É isso que a gente está falando, queridos. E se a glória de Deus preenche a terra todo, o mundo todo, todos os lugares e cada um de nós, a gente precisa aprender a usar a glória de Deus. Parar só de sentir a glória de Deus. Deus transmite a sua luz. E nós temos que ser recipientes da luz. A gente tem que receber a luz na nossa vida e redistribuir a luz. Mas antes de transmitir a luz tem que brilhar em mim. Por isso que o Rabino Nachman, ele dizia que cada mitzvah da Torá, ela vai abrir uma janela da nossa alma. Existem quartos ocultos da nossa alma, e tem quartos que estão fechados há muito tempo. Então ainda já tem mofo, tem fungo, tem sujeira. Certo? O objetivo é que hajam feridas, desafios que nos forcem a abrir as janelas. O que é uma ferida? A pele está fechada, a ferida abre a pele. A luz entra. Então, é isso que são os desafios da nossa vida. De uma hora para outra, a vida vira de cabeça para baixo. De uma hora para outra, a gente é surpreendido. Passa por uma dificuldade, passa por um desafio, passa por uma dor, por uma tristeza. Tudo isso são as feridas que abrem as janelas da nossa alma. Porque nesses momentos, a gente vai até Deus. A gente procura por Deus. A forma mais poderosa de arrependimento é dizer onde Deus está. Quando a pessoa pergunta isso dentro dela. Todo mundo pergunta isso. Eu nunca perguntei, Xalê. Claro que perguntou. Sabe quando você fala assim, meu Deus? Você está rezando o Salmo 22. Eli, Eli. Lama asvatani. Tá vendo? Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Rachok min Yeshua. Longe de mim está a salvação? Claro que não. Todo mundo reza o Salmo 22 praticamente o dia todo. Acontece alguma coisa, a pessoa diz, meu Deus, olha lá o Salmo 22. Eli.
Está procurando por Deus. Como o Rabbi Nachman dizia, quem procura é porque quer encontrar. Se quer encontrar Deus é porque a alma está pedindo por Deus. Então, nós queremos encontrar Deus, nós queremos achar Deus, e Deus está presente. Então, o que a gente precisa é canalizar a luz do Todo-Poderoso na nossa vida. Lembrem do exemplo que o Shaliach deu do Sol. A luz do Sol irradia o planeta Terra. Quando a luz não está concentrada, a gente sente o calor do Sol, a energia solar, sabe aquele calor que abafa a atmosfera, que faz as plantas crescerem, né, que provoca o efeito estufa lá e tudo mais. Aquele calor do Sol, todo mundo vai sentir. Todo mundo vai sentir. Agora, se você pegar uma lupa, pegar, né, um vidro, um espelho, o que você vai fazer? Você agora não está mais sentindo só a luz do Sol, você vai canalizar a luz do Sol. Agora não vai ser só um calor, laser. Agora ela vai vir como um feixe de luz poderoso. Laser. E pode até incendiar. Se a luz do Sol bate num campo, imagina lá o campo, né? Um campo de grama mesmo. A luz está batendo ali, só está quente. Mas se você pôr, né, o vidro ali ou a lupa, o que vai acontecer? Você pode até pôr fogo na grama. Você pode queimar ela, incendiar ela. E na Torá a gente vê que o fogo é o símbolo da espiritualidade. O que é a espiritualidade que a gente tanto fala? É Deus canalizado. Espiritualidade é canalizar Deus. Quando alguém fala assim, você tem que ser uma pessoa espiritual, o que ela está te dizendo? Você tem que canalizar a luz de Deus. Parar de sentir Deus e usar a luz de Deus. Estão entendendo? Espiritualidade é isso. É que a gente dá nomes bonitos e explicações bonitas, Baruch Hashem. Mas na forma mais nua e crua possível, espiritualidade é canalizar a luz de Deus. Parar de sentir Deus e começar a fazer uso da luz que Deus transmite todos os dias. Por isso o livro de Eshayahu, Isaías, diz, vós sois as minhas testemunhas na terra. Nosso papel é testemunhar Deus. Como que eu testemunho Deus? Falando que ele existe? Também, esse é o nível mais raso. Mas o nível mais profundo é usar a luz que Deus transmite todos os dias. É chegar numa pessoa que está sentindo o calor de Deus e canalizar o feixe de luz para incendiá-la de Deus. São coisas diferentes. Zahim, estão entendendo? O pessoal que está nos acompanhando? Quem puder comentar, estou entendendo. Baruch Hashem. Temos almas preciosas aqui também no Instagram. Sejam bem-vindos, Baruch Hashem. Todos que estão nos acompanhando. Então, o que a gente tem que fazer, queridos? O nosso papel é canalizar a luz do Todo-Poderoso. Não é só sentir Deus, é canalizar Deus. A gente tem que procurar ser pessoas espirituais. E como que a gente vai canalizar essa luz que está disponível o tempo todo na nossa vida? O que Shalia estava falando no começo, através da Ratzon, da vontade. O desejo e a vontade está escrito no Salmo, no livro de Tehillim. Deus realiza os desejos do seu coração. Se você desejar canalizar a luz de Deus, então você já abriu o recipiente para a luz poder entrar. O primeiro passo é que a pessoa deseje canalizar essa luz, que ela queira. Então você vai ter que refletir e meditar com você mesmo, e na sua reza você vai ter que dizer a Deus, Eterno, eu quero ser uma pessoa de luz, quero ser um homem de luz, né? Quero ser uma mulher de luz, quero transmitir a luz. Esse é o primeiro passo. O Eterno nos deu uma boca. David disse no Salmo 51, Adonai sfatai tiftach, não é? Adonai, abre meus lábios. Ou seja, quando a gente fala, a gente está criando. Então você fala que deseja a luz, que quer transmitir a luz, que quer ser a luz também. Então esse é o primeiro passo. Mas não basta só falar. Isso tem que ser uma aratson, uma verdade profunda em você. E aí a gente tem que entender, essa vontade de ser luz vai ser transmitida para a nossa vida através do quê? De uma conduta, de um estilo de vida, que é o estilo de vida da Torá, onde a gente procura desenvolver, né, a espiritualidade, a ética e a moral por meio das nossas ações. Aí a gente vai ter que ter boas ações, ações que transmitem luz. Quando eu faço algo ruim, que traz trevas para o mundo, eu estou fechando os canais de luz. Eu estou afastando essa luz de Deus. Mas quando eu faço coisas, falo coisas, né, boas, que trazem luz, faço bem para o próximo, falo bem do próximo, né, faço boas ações, vou estudar a Torá na sinagoga, participo da liturgia de Shabbat, estudo ali na Yeshivá, faço um compromisso de falar a verdade sempre, ser generoso, ser gentil, aí agora eu estou abrindo os recipientes de luz na minha vida. Certo? Eu estou abrindo os recipientes de luz. Passo mais importante é entender que a gente tem que sair de pessoas que sentem Deus
e para pessoas que usam a luz de Deus. E pode ver que as religiões, elas trabalharam esse conceito errado com as pessoas. As pessoas, elas estão o tempo todo falando assim, eu sinto Deus, eu tenho que sentir Deus. Você sente Deus. Sentir não é o ponto, sentir todo mundo está sentindo. Até quem diz que não sente Deus, na verdade, está sentindo. Porque Deus é a vida de todas as vidas. A pessoa está viva, respirando, ela está sentindo Deus. Não tem como não sentir Deus. Quem está vivo, respirando, sente Deus. Deus é tudo. A glória de Deus preenche toda a terra. Está escrito no Salmo. Então, tudo que uma pessoa faz o tempo todo é experimentar Deus. Sentir Deus é o tempo todo. A pessoa não precisa estar emocionada. Não precisa estar numa liturgia, né, ouvindo um cântico ali que o Razan faz para sentir Deus. Claro que tem momentos da vida que a gente tem uma experiência mais profunda com Deus. Tudo bem, Baruch Hashem. Mas sentir Deus a gente sente o tempo todo na nossa vida. Não é sentir Deus o objetivo. É usar a luz que Deus dá. Deus nos dá a luz dele todos os dias. E a gente tem que procurar usar essa luz. Como que a gente vai usar a luz? Primeiro, desejando ser uma pessoa de luz, porque o desejo é tudo, como o Talmud diz, o que uma pessoa deseja, ela certamente vai alcançar. Nada pode se opor à vontade do homem. O que o homem quer, ele vai conquistar. Se ele querer, você tem que querer. Beseder? Tem que querer. Se a pessoa quiser, ela vai conquistar. Então, queira ser uma pessoa de luz. Esse é o primeiro passo. Diga para você, eu vou ser uma pessoa de luz. Eu vou ser um homem de luz. Eu vou ser uma mulher de luz. Você já pôs isso como um objetivo da sua vida. Você já pôs isso como um objetivo. Aí agora você vai fazer o quê? Você vai tomar atitudes na sua vida que vão aproximar a luz de você e que vão permitir que essa luz de Deus que você sentia em forma de calor agora sejam canalizadas e produzam um fogo dentro de você, o incêndio dentro de você. Quais são essas ações, amados? Oi. As ações da Torá. Tefilá, reza, sedaká, justiça social, massim tovim, boas ações, ser generoso e empático, bondoso, humano, viver uma vida significativa, ser espiritual. Tudo isso vai trazendo a luz para a sua vida. E a gente vai se tornando pessoas de luz. Amém, exatamente, querido. Você é uma pessoa de luz, de luz. Bom. Sabe qual que é a parte interessante, amados? É que or, escrito com Aleph, é luz. Or, escrito com Aim, é pele. Olha que interessante. Então, lá em Bereshit, no livro de Gênesis, é dito assim, né? Kotnot or, que Adão tinha um corpo de luz, e depois ele tinha um Kotnot or com Aim, um corpo de pele. Claro que Aim está ligado também a Nachash, né? Seus olhos vão se abrir. Então, Aim é olhos, então fala do estágio de passar, né? Quando Adão abriu os olhos. Mas o ponto mais importante é, por que or, luz, se escreve praticamente da mesma forma que or, de pele? Né? Pele aqui, ó, epiderme, não é assim? Porque a pessoa que é de luz, ela é revestida de luz como a pele reveste o corpo dela. A pele nossa reveste o corpo todo nosso. Se você olhar para o corpo, não tem um lugar onde não tem pele. Onde não tem pele? Todos os lugares têm pele. A pele reveste o corpo. Então a luz também tem que revestir o corpo. A luz vai revestir você. Quando você vê toda a sua vida foi tomada de luz. Rav Yeshua falou isso. Se você tiver um olho de luz, todo o seu corpo terá luz. Mas se você tiver um olho de trevas, todo o corpo terá trevas. Olho representa desejo. Ou seja, se o seu desejo for de luz, sua vida vai ter luz. Betzalel, dermatologista. Vocês estão vendo, amados, que brachá tremenda? Mas é verdade mesmo. O senhor está correto. Ó, volta desde o início da live. O que o Shalia falou no começo? Desejo é tudo. Yeshua falou a mesma coisa. Se seu olho for de luz, olho é desejo, porque é pelos olhos que a gente deseja. Foi assim, né? Desde o início, lá com Rava, cobiçando com o olhar. Com os olhos você deseja. Então, se o seu olho for de luz, que Yeshua está dizendo, se o seu desejo for pela luz, sua vida vai ser de luz. Tudo começa com desejo. Por isso que eu falei que você tem que desejar ser de luz. Que esse desejo vai desencadear, vai abrir aquele quarto que a gente falou que está trancado. Agora, se o desejo, né, o olho for de trevas, ou seja, se o seu desejo for escuro, aí toda a vida vai ser escura. Então, o nosso maior objetivo, por que a gente está falando tudo isso?
Porque na Parashá Bechalotecha fala que Israel queria comer carne. Só como o Shalia falou, nossos sábios ensinam que eles não queriam comer carne. Carne, basar representa o materialismo. Eles estavam com saudade da matéria, de tão espiritual que eles estavam. Eles chegaram num ponto espiritual tão grande, tão elevado, que eles não tinham mais vontades materiais. E quando eles viram a multidão mista reclamando por vontades materiais de fato, eles sentiram saudade de ter aqueles desejos materiais de novo. Por isso que Moshe ficou tão irado. A ira de Moshe, na verdade, é que as pessoas lutam a vida toda para chegar num ponto espiritual elevado, e agora Moshe estava vendo o povo de Israel desejando voltar para o estágio do materialismo. É como uma pessoa que batalhou a vida inteira para ser rica, aí quando ela se torna rica, ela fala, nossa, que vontade de ser pobre de novo. Por isso que Moshe ficou tão irado, entende? Ele não entendeu, foi uma loucura querer voltar para aquele estágio ruim de novo. Mas a gente faz isso, amados. A gente deseja coisas ruins de novo na nossa vida. Quantas pessoas não desejam coisas ruins? Tinha uma pessoa terrível na sua vida que te fazia mal, a hora que Deus tira ela da sua vida, você sente saudade dela. Olha lá. É a vontade de comer carne de novo. Você tinha um comportamento horrível na sua vida. Aí você supera ele, aí passa um tempo e você sente saudade de fazer aquilo de novo. Você está desejando o que é ruim de novo. Verdade ou não? Vocês podem comentar aqui, ou só no mundo do Shalia isso já aconteceu? Porque cada ser humano é um mundo, pode ser que eu estou falando do meu mundo aqui, né? Estão entendendo, queridos? Então, o grande ponto para nós refletirmos aqui é o quê? A gente precisa entender que a luz, a espiritualidade é a luz. Quando uma pessoa fala assim, eu quero ser espiritual, ou preciso me tornar espiritual, o que ela está dizendo na realidade? Eu tenho que parar de sentir Deus como o calor do sol, que todo mundo sente, e eu tenho que canalizar Deus. Canalizar a luz de Deus. Por isso que todos os grandes justos, eles meditavam. O que era a meditação? A meditação era aquele vidro que eu falei para vocês, que você põe para canalizar o feixe de luz. Quando a pessoa medita na reza, ela está fazendo a tefilá, por exemplo, está lá no shacharit, ela está rezando, mas não rezando de qualquer jeito, ela está realmente rezando, com corpo e alma, concentrada naquele momento. O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Ela está canalizando. Ou quando ela faz uma boa ação, ela está canalizando. Vocês estão entendendo? Então você vai canalizar. Então parar de sentir Deus, parar de sentir a luz e começar a canalizar a luz, canalizar Hashem. Esse é o nosso objetivo. O objetivo da Torá, que é do Chá, é fazer o ser humano canalizar a luz de Deus na sua vida. E quando você traz essa luz para dentro de você, ela vai iluminar você. Ela vai ajustar, fazer todos os tikkunim, consertos que você precisa dentro de você. Tudo que está em desarmonia vai ser harmonizado. O Maharal de Praga ensinava que diáspora são os encaixes nos lugares errados. Redenção Geulá, que vem com o Mashiach, com o Messias. Redenção Geulá é os encaixes nos lugares certos. Tudo que está errado na nossa vida não é uma desgraça total, Deus nos livre. O que está errado na vida é só questão de encaixar no lugar certo. Você só está fazendo algo em desarmonia com Deus. Como Deus é o lugar do mundo, como diz Bereshit Rabbah, ou seja, tudo está em Deus, fazer algo que está na contramão de Deus te faz sentir uma estranheza. Essa estranheza é quando você diz que tem algo errado na sua vida. Esse algo errado é estar em desarmonia com o Criador do universo. O lugar do mundo. Deus é o lugar do mundo. Ou seja, nós estamos em Deus e tudo está em Deus. Então, fazer algo que desagrada a Deus gera uma desarmonia na minha vida. Essa desarmonia é a diáspora. Por isso, o Shaliach falou no Shabbat pela manhã, quem assistiu a Parashá, que todas as desgraças de Am Israel vieram por causa da diáspora. Os pecados terríveis que a gente comete, os lugares horríveis que a gente entrou, como diz o Salmo 69, o atoleiro que eu entrei. David fala isso, estou num atoleiro, não deixa o meu pé escorregar. Todos esses pontos da nossa vida, são porque as coisas estão nos encaixes errados. Exatamente. Quando você tem luz, todo o seu corpo tem luz. Então você alcança praticando a verdade e a vontade de Deus. Exato. Por isso tudo volta para a vontade.
Porque Avot disse, faz a vontade de Deus ser a tua vontade, Deus fará a tua vontade ser a vontade dele. Quando a gente está em harmonia com Deus, a nossa vida está em paz. Nossa vida está em harmonia. Shalom, meu amado Rabino. Olha, o Rabino apareceu. Baruch Hashem. Olha que honra. Rav. Que honra, Rav. O senhor aqui, Baruch Hashem. Baruch Haba. Seja bem-vindo. Toda Abba. Tzadik trazendo luz. Baruch Hashem. Então, estar em harmonia com Hashem faz todas as coisas da nossa vida ter harmonia também. Ter luz com Hashem. Quando uma pessoa diz assim, a minha vida está caótica, Deus nos livre. A minha vida está ruim, Deus nos livre. Sinto algo ruim, Deus nos livre. O que ela está dizendo? Eu estou em desarmonia com Deus, porque Deus é o lugar do mundo. Se Deus é o lugar do mundo, eu preciso estar junto de Deus, junto de Hashem. Eu tenho que estar em harmonia com Hashem. Como que eu vou ter harmonia com Hashem? Fazendo a vontade dele. E como o Rabino Nachman dizia, Baruch Hashem, não há nenhuma necessidade de desesperar. A gente não precisa desesperar nunca, porque Deus é paciente. Está lá em Shemot, capítulo 34, nos 13 atributos da misericórdia de Deus. O que diz o livro de Shemot 34? Adonai, Adonai, misericordioso, piedoso, rico em graça, vagaroso em irar-se, que perdoa o pecado, a iniquidade e a transgressão. Então Deus, ele é paciente, ele espera por você. Ele não força você a entrar em harmonia. Porque quem te ama sabe esperar o seu tempo também. Não força nada. Deus não te força, ele espera você. Você entrar em harmonia com ele, Baruch Hashem. Então por isso estudar a Torá é tão importante, queridos. Quando a gente está estudando a Torá, a gente está estudando o desejo de Deus para estar em harmonia com Deus. E assim toda a nossa vida harmonizar também. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Quando você sentir que tem alguma coisa errada, algum encaixe está no lugar errado. Lembra que o Maharal ensinou? Encaixes nos lugares errados é a diáspora. Encaixes nos lugares certos é a Geulah, a redenção. A gente tem que redimir a nossa vida. Como que a gente vai redimir a vida? Colocando as coisas nos devidos lugares. Muitas vezes as tragédias da nossa vida nascem do desequilíbrio. A gente está fazendo demais uma coisa, ou de menos também. Precisa achar o ponto correto. Tá rezando de menos, né? Não tá fazendo Shabbat, não tá fazendo... Entendeu? Então tem coisas que tá faltando, ou tem coisas que tá demais, já tá desequilibrado também. Aí precisa pôr no eixo. Não precisa desesperar, esse é o ponto. Porque a Yetzer Hará, ela quer gerar um medo na gente. Como o Baal Shem Tov dizia, ela cria a maior das blasfêmias, que é quando a pessoa pensa que Deus não ama ela. Então isso pode acontecer, amados. Quebrem esses argumentos. A gente tem que lembrar que Deus sempre nos ama, Deus nunca nos rejeita, Deus nunca nos abandona. Toda queda vai produzir uma ascensão, porque Deus é o lugar do mundo, eu nunca estou longe de Deus. Eu só preciso me conectar com Deus, eu só preciso harmonizar a minha vida. Por isso eu vou investigar a minha vida, e a Torá vai me ajudar a fazer isso. Por isso David disse, sonda-me, vê se há em mim um caminho ruim, vê se tem algum encaixe que está no lugar errado, que está me impedindo de fluir. Tem gente que tem um talento maravilhoso e não prospera. Por quê? Tem algum encaixe no lugar errado. A hora que acertar o encaixe, vai fluir de uma vez, como uma cachoeira. Assim é a nossa vida. A gente tem um potencial maravilhoso, só que tem alguma coisa travando, tem alguma coisa bloqueando. Você tem que investigar, encontrar, ajustar o encaixe que tudo vai fluir, tudo vai andar, tudo vai caminhar. Porque naturalmente tudo tem que caminhar. Prosperidade é o caminho natural da vida. A gente foi educado a pensar que prosperar é algo extraordinário. É assim que os idólatras pensam. O povo de Israel sempre entendeu que a prosperidade é o caminho natural da vida, porque Deus é o lugar do mundo, e Deus é o dono de toda a riqueza. Não tem como morar no mundo de Deus e não ter a riqueza. Se eu não tenho a riqueza, é porque os encaixes estão errados. Vou ter que corrigir eles. Talvez eu não estou fazendo de tzedakah, não estou fazendo macer, não estou fazendo trumá, não sou fiel. Se sou casado, maltrato minha esposa. Tenho que ver qual que é o encaixe que está no lugar errado. Encaixa certo que vai dar tudo certo. Baruch Hashem. Esse é o nosso maior esforço, queridos. Mas não há motivo para desespero. Nunca na vida a gente precisa desesperar. Porque Hashem está sempre com a gente. O Eterno está sempre conosco. A gente vai ter os altos e baixos, né? Como tem lá a Sulam Yaakov, a escada de Jacó, os anjos sobem e descem. Ou seja, tem os altos e baixos. Mas a escada está sempre ligada na terra e no céu. Ou seja, independente do alto e do baixo, há uma conexão entre o mundo inferior e o mundo superior. E quem faz essa conexão é Hashem.
Estão entendendo, queridos? Baruch Hashem? Então, essa paraxá, Bechalotecha, ela vai falar muito para nós de vontade. Então, é que o povo de Israel o tempo todo, o capítulo 11 inteiro fala do desejo, da vontade, e a gente tem que aprender a usar a vontade e o desejo para o bem. Desejar a luz, desejar ser luz, desejar canalizar a luz. E nunca, nunca desistir. De novo, como o Shalim ensinou naquele lá, o Rabino Nachman fala para nós, você vai ter que recomeçar todos os dias, e às vezes, várias vezes no mesmo dia. Mas sempre recomeça. Acha ali, eu fiz o shacharit certinho, o minhá já não consegui. Recomece, Baruch Hashem. Amanhã você vai conseguir. Baruch Hashem. E aí você vai se esforçando. Boa ação leva a boa ação. Mitzvah leva a mitzvah. Faça algo bom, daqui a pouco você vai fazer outra coisa boa. E toda mitzvah, como diz o Zohar HaKadosh, nenhum ato bom é desperdiçado. Tudo que você faz de bom na sua vida vai ser usado para transformar a sua vida. Nenhum ato bom é desperdiçado. Aprendam essa regra do universo. Nenhum ato bom é desperdiçado. Nenhum, em absoluto. Nenhuma reza é à toa, nenhum ato bom é desperdiçado. Nada que a gente faz que é bom vai ser desperdiçado. Sempre, sempre. Hashem vai usar o bem que a gente faz para ajudar a gente. Porque o Eterno sempre quer nos ajudar. Hillel falava isso, Hillel Azaken. Mesmo que no dia do juízo a balança penda para que você seja condenado, Deus nos livre. O Eterno vai dar um empurrão para que você consiga ser absolvido. É como se o Eterno empurrasse um pouquinho a balança assim. Sempre Hashem vai usar para te ajudar. Por isso que a gente não precisa desesperar. A gente tem Hashem conosco. Se Deus está conosco, diz o Salmo 27, Adonai é a fonte da força da minha vida, a quem eu temerei. Enquanto Adonai estiver comigo, não há motivo para ter medo. E Adonai está sempre comigo. Baruch Hashem. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? A gente tem que se esforçar para trazer esse princípio para a nossa vida. O que o Shaliach está falando aqui com vocês, né, o Manrique também, o que a gente está falando é usar a luz que Hashem disponibiliza para todos os seres humanos. O Eterno distribui a sua luz. Toda a terra está cheia da glória de Adonai. Traz essa luz para você. Canaliza essa luz na sua vida. Redistribui a luz. Transmite a luz. Usa a luz. Corrige aquela mentalidade que a religião criou de que você tem que sentir Deus apenas. Eu não tenho que sentir Deus, eu tenho que usar a luz de Deus. Eu tenho que personificar a luz de Deus. Eu tenho que fazer com que a luz cubra meu corpo como a minha pele cobre o meu corpo. Esse tem que ser o nosso trabalho, esse tem que ser o nosso esforço. Por isso, no livro de Coelet Eclesiastes, Shlomo Melech, o rei Salomão, ele vai dizer o quê? Andar em companhia é bom, porque quando um enfraquece, o outro ajuda a levantar. Esse é um princípio da Torá também. Por que que o Eterno, né, nos fez um povo, Am Israel, povo de Israel? Também é um ato de misericórdia divina, porque Hashem sabe que o homem tem muitos desafios para enfrentar. E como Hashem disse em Bereshit, não é bom que o homem fique só, porque se ele cair, quem vai levantá-lo? Mas se fizer um companheiro para ele, se ele cair, o companheiro levanta, se o companheiro cai, ele levanta. Shlomo falou sobre isso. Se você tiver uma pessoa com você, você pode cair, ela vai te levantar. Se ela cair, você levanta ela. Por isso que a gente é uma comunidade, somos um povo. Por isso que o Espaço Torá é mais do que uma sinagoga. O Espaço Torá é um povo. Somos famílias unidas num propósito. Somos almas alinhadas num propósito. Por isso que quebrar a nossa união é o pior dos pecados. A gente não pode nunca fazer isso. Isso é atacar a misericórdia de Deus. Deus já foi misericordioso nos unindo, nos reunindo. Por isso que toda pessoa que trabalha contra a união do povo de Israel é um inimigo de Deus. Está escrito. Quando fala de Amalek, que a Yetzer Hará diz que Deus luta contra Amalek. A Yetzer Hará, a inclinação para o mal, é que divide a gente. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Parem de prestar atenção nos detalhes da vida das pessoas. Não faz isso. Você está trazendo veneno. Você está trazendo veneno, amados. Trazendo veneno. Eu vejo isso acontece, amados. Às vezes a pessoa está num ambiente de luz maravilhoso, ela já fala assim, por que o fulano, né? Percebi que fulano está diferente, sei o quê. Para de fazer isso, meu amado. Pare de fazer isso. Isso já ia de ser hará.
Pare de ser tão detalhista para o mal. Tem gente que é detalhista para o mal. Tem que ser detalhista para o bem. Rabi Nachman fala, você tem que procurar qualidades no seu irmão, não é ficar procurando defeitos nele. Não é ficar procurando, como se dizia, né, pelo em ovo. Você tem que aprender a enxergar as coisas boas. Se você quiser procurar coisas ruins, você vai ver. Tem coisas ruins em tudo. Mas se você quiser procurar coisas boas, você também vai ver. Por que eu penso que a pessoa está desanimada? Eu não posso pensar que ela está se esforçando para estar animada? São dois lados da mesma moeda. Ao invés de eu olhar e falar assim, nossa, por que o Shimon está desanimado hoje? Aí é de Serhará dentro de mim, acusando ele. Por que eu não posso olhar para ele e falar assim, nossa, o Shimon está se esforçando tanto para estar animado hoje? Aí eu já estou olhando o lado bom dele. Eu já estou vendo que ele está se esforçando. Mas não, a gente vê com a Yetzer Hará, já olha para atacar. Nossa, ele está desanimado, já faz uma crítica. Como diz sobre Doeg, né? Doeg, o Edomita. Maldito é o nome dele. Por que Doeg foi amaldiçoado? Porque Doeg foi até o rei Shaul. Ó, olha só, ele foi até o rei Shaul e ele falou de David Amelech. Ele falou que David estava lá na cidade dos Kohanim, dos sacerdotes. E por causa de Doeg, morreram os sacerdotes. O rei Shaul matou todos eles. Ele matou. Exatamente. Olha lá. Mas ele, antes dele matar literalmente, ele matou com a palavra dele. Porque não havia necessidade nenhuma dele ter dito isso. Então ele também tem que entender que a gente às vezes olha para a pessoa pelo espectro da Yetzer Hará, já com uma visão crítica. Isso mata a união. União e Ardut, a união é o amor, amados. A gente tem que amar as pessoas. E amar as pessoas é isso, é enxergar o lado bom, porque a gente tem que ter a união. A união vai nos fortalecer. Rabi Shimon Bar Yochai dizia, enquanto Israel estiver unido, é invencível. Quando Israel se separa, perde as guerras. A gente vê isso no relato dos espias, na próxima Parashá, né? Fala dos espias. O que acontece? A Parashá é Beshalach, né? Se não me falha a memória próxima, né? O que acontece? Os espias, eles vão, só que depois que eles trazem um relato ruim, o povo de Israel se divide. Moshe fala para não ir, depois o povo decide ir, então há uma desunião. A desunião faz eles perderem a guerra. A gente tem que estar unido, amados. A gente tem que estar unido. E nunca desistir da união. A união na nossa vida é que faz a gente vencer todas as batalhas e todas as dificuldades. Baruch Hashem, Zahim, entenderam? Então, já caminhando aqui para a conclusão, né? Já estamos no finalzinho da live. Shaler já vai concluir com vocês. Olha só que interessante. Aqui no capítulo 11 de Bamidbar, só para a gente concluir, né? Diz aqui, ó, que Moshe e os líderes de Israel voltaram ao acampamento. Olha lá. Shuv, voltar, né? Shuv Machane, voltaram ao acampamento. E aí diz um detalhe importante para nós, que quando o povo de Israel se revoltou, né? Se rebelou, porque desejou ter as vontades materiais de novo, o que aconteceu? Aconteceu que Hashem queimou os arredores do acampamento. Ó, o fogo de Elohim, fogo é juízo nesse caso, né? Gevurah, o fogo de Hashem queimou os arredores do acampamento. Shalom, querido, seja bem-vindo, ali do Rio Grande do Norte, né? Baruch Hashem, seja bem-vindo, querido. Queimou os arredores do acampamento. Os arredores, queridos, as marginais, representam o quê? Os extremos. Olha lá. Aonde que não foi queimado? O centro do acampamento, o núcleo. Núcleo fala de equilíbrio. Arredor fala de extremo. Estão entendendo? Arredor, extremo. Núcleo é o centro, equilíbrio. Aonde que o juízo de Deus não toca? No equilíbrio. Onde toca o juízo de Deus? Nos extremos. Por isso que todas as pessoas extremas sofrem. Pessoas equilibradas vivem bem. O grande ponto da tradição judaica é levar você ao equilíbrio. O que é equilíbrio? Harmonizar o corpo, harmonizar a alma. Você tem que harmonizar. Ceder? Por isso, a Torá diz que os arredores do acampamento queimou. Por quê? Os extremos, quem estava na extremidade é que sofreu o juízo de Deus. Quem estava no centro do acampamento, estava no núcleo, foi preservado. Por isso a gente tem que se esforçar para ter uma vida centrada. E o que é ter uma vida centrada? É ter uma vida focada. O que é uma vida focada? É você saber precisamente, ó, canalizar. Quando eu canalizo, eu estou focando. Focando, ó. Canalizar é focar.
Eu estou centrando a luz, olha lá, o centro do acampamento. Os arredores é queimado. Você tem que estar sempre longe dos extremos. Sempre esteja longe do extremo. Quais são os dois extremos da vida? Rigidez, libertinagem. A gente sair dos dois extremos. Tem pessoas que são libertinas demais. Permitem-se tudo. E aí desagradam a Deus. E tem pessoas que são rígidas demais, duras demais. E aí ferem a Deus também. Por quê? Porque vão criar aquele sentimento que o Shaliach comentou, que levou Miriam a fazer ela chonará com Moshe, que é o sentimento do quê? De altivez. Toda pessoa rígida se acha melhor do que o seu semelhante. Acha que pode, né, educar o seu semelhante. E aí isso vai produzir dificuldades. A gente tem que estar no núcleo. A gente tem que estar no núcleo, no centro do acampamento. Retificar a nossa vida plenamente. E retificar a vida é isso, é canalizar, parar de sentir Deus, usar a luz de Deus. Use a luz de Deus na sua vida. E tudo começa com a vontade, certo? Tudo começa com a vontade do indivíduo. Você tem que querer. E a gente até faz uma reflexão aqui importante sobre isso. A gente lembra lá que de Moshe Rabbeinu chega até a sarça ardente, não é para falar com Hashem. E aí Hashem fala para Moshe colocar a mão no peito, tirar a mão, porque a mão dele tinha tsarat, lepra, não é? E olha que interessante, a tsarat, lepra, que estava em Moshe Rabbeinu, é porque a gente vê que no primeiro momento, Moshe, ele buscava desculpas, entre aspas, né? Claro que é muito profundo aquela discussão entre Moshe e Deus, né? Mas assim, só para a gente resumir Conversa. aqui... Exatamente. Só para a gente resumir aqui no ensinamento, né? Moshe estava procurando razões para não ir até Mitzrayim. E aí Hashem fala para ele, toca o seu coração e olhe para sua mão, tinha tsarat. O que o Eterno estava ensinando para Moshe? Você não está canalizando a luz, você não quer ir até Mitzrayim. Não querer ir até Mitzrayim e cumprir a sua missão está te fazendo leproso, doente. Quando Moshe entende a missão dele, que ele tinha que canalizar a luz de Hashem, ele põe a mão de novo e já não havia mais lepra, ou seja, porque agora ele aceitou a missão dele. É aquilo que o Shaliach comentou. Ele saiu da desarmonia com Deus, e agora ele estava em harmonia com Deus. Hashem estava ensinando para Moshe que enquanto um homem não aceitar Deus na sua vida, não aceitar a missão que Deus tem para ele na vida, ele vai estar sempre leproso. Ainda que ele esteja bem por fora, ele estará doente por dentro. Porque ele está em desarmonia com Deus, e Deus é o lugar do mundo, como diz Bereshit Rabbah. Essa é a melhor definição. Deus é o lugar do mundo. Não dá para fugir, meus amados. Você tem que aceitar Hashem, aceitar Deus, e aceitar a missão que Deus tem para você. Só assim você vai parar de estar doente. Eu posso não estar doente por fora, mas eu posso estar doente por dentro, que é muitas vezes pior. Esse era o caso de Moshe. A gente sabe que Moshe foi até Midian para fugir. Ele fugiu da missão dele, fugiu do destino dele. Por isso Deus mostrou para ele que havia uma lepra dentro dele. Qual que era essa lepra? A doença que ele estava por dentro, porque ele não queria cumprir a missão dele. Quando ele entendeu e aceitou com prazer Hashem e a missão que Hashem tinha para ele, ele foi curado da tsarat, ele foi curado da lepra. Qual é a causa das nossas dores, transtornos, dificuldades? Desarmonia com Deus. Quando a gente está com os encaixes nos lugares errados. Comece a consertar os encaixes, aceite aquilo que Deus colocou na sua vida, aceite a missão que Deus tem para você e, acima de tudo, aceite a luz de Deus na sua vida. Não resista à luz do Criador, não resista ao Criador. A gente tem que entender, não tem como você fugir do Criador. Não, você não pode fugir do Criador. Você tem que abraçar a luz do Criador, trazê-la para você, para ser curado das lepras, das doenças exteriores e interiores. Se a gente aceitasse Hashem cedo na nossa vida e aceitasse a vontade de Hashem cedo, a gente sofreria muito menos na vida. Muito menos. Muito, muito, muito menos. Mas a gente vai resistindo, e Deus é paciente, Deus não nos força nada. Ele é paciente. Então a gente vai passando por muitas situações até que a gente entende um dia da vida que não dá para fugir de Deus, que a gente tem que aceitar Hashem, aceitar o Criador e viver conforme Ele deseja. Por isso que vocês precisam ter esse encontro com o Todo-Poderoso. Faça uma meditação hoje, faça uma reza hoje,
Fale com Hashem e diga que você aceita Hashem na sua vida, aceita a luz de Hashem na sua vida e que você quer ser um veículo dessa luz, aonde você for, nos meios que você estiver inserido, e que você quer a ajuda de Deus para colocar todos os encaixes nos lugares certos. A sinagoga Espaço Torá é um farol de luz, onde as pessoas vão para serem abastecidas, recarregadas e iluminadas. Mas lembra que não dá para morar na sinagoga, por mais que você queira, né? Uma hora você vai ter que sair. Você tem que trabalhar, tem que ir para casa, agora o cachê. Aí o que você vai fazer? Aí você tem que levar essa luz com você. É muito bom quando a gente está lá no Shabat, tira o pergaminho da Torá da arca, o Hazan está cantando, a gente está dançando, está rezando. São momentos paradisíacos, queridos. A gente queria que a vida fosse sempre assim. Mas aí a gente tem que sair da sinagoga e levar essa luz com a gente. E sempre se esforçar para transmitir essa luz. Beseder? Então, queridos, nós vamos encerrar por aqui, né? Baruch Hashem. A gente fez uma reflexão a mais da Parashá Bechalotecha. Quero, né, agradecer todos que participaram conosco da live aqui no YouTube, no Instagram também. Peço que compartilhem os conteúdos da nossa sinagoga, os vídeos, né? Quero pedir para se inscreverem no canal do YouTube também. Mandem essa live, né, para outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir essa mensagem também. Considere fazer uma doação para a sinagoga, se você foi abençoado com os ensinamentos da Kehilá. Faça uma doação na sinagoga, contribua com a sinagoga, seja um patrocinador da sinagoga, ajude a levar esse trabalho espiritual para mais vidas, para mais almas. Tem o Torá e Tzedakah, que é o nosso projeto de justiça social, que você pode, né, doar uma cesta básica, fazer a sua doação ali, Baruch Hashem, ajudar na edificação deste trabalho sagrado, Baruch Hashem. A gente pede que nos méritos desse shiur, desse estudo, todas as almas que participaram, que refletiram, que meditaram, que se dedicaram nesse momento para a exaltação e o engrandecimento do nome de Akadosh Baruch Hu e da Torá Kedoshá, da Sagrada Torá, Akadosh Baruch Hu, Debrachá, bênção, Atzlachá, sucesso, Simchá, alegria, Osher, felicidade, Briuta Itaná, saúde perfeita, Refuah Shlemá, cura plena para todos os doentes do povo de Israel, todos que nos acompanharam, que conhecem algum enfermo ou que estão enfermos, Deus nos livre, que Hashem possa curar da Refuah Shlemá, pelas palavras de vida que foram produzidas aqui hoje, Baruch Hashem, que as enfermidades emocionais sejam curadas, enfermidades mentais sejam curadas, espirituais sejam curadas, pelo Ruach HaKodesh, a divina presença do Todo-Poderoso, Eloei Israel possa aproximar a nossa redenção, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu trazer luz, o Eterno permita o crescimento do trabalho sagrado da Sinagoga Espaço Torá, abençoe Yeshivah Chaim Tovim, abençoe filhas de Rachel, abençoe nossa amada Shlichá Rachel, a Tzadiká, o Eterno dela, saúde, força, felicidade, alegria, pelo mérito de conduzir a sinagoga com excelência e grandeza, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, abençoar nosso amado Rav Hesky, abençoar os Shamashim Alim Beltrão, nosso amado Rosh Yaakov, cada alma preciosa, Baruch Hashem, os professores aqui do Espaço Torá em Ribeirão Preto, todos os alunos da nossa grandiosa sinagoga, cada homem, mulher, criança, ancião, todas as famílias, todos que nos acompanharam, Bezrat Hashem Itbarach, com a ajuda do Todo-Poderoso, Akadosh Baruch Hu, que todos tenham bênçãos, salvações, libertações, curas, sucesso, abundância, riqueza, boa fama e bem-estar. Bizruta Rav Yeshua Tzadik, Adoneinu, Morreinu, Verabenu, Zerotoia Gemaleinu. Amém. Sim, Shalom, Tová, Uvracha, Ose Shalom, Bimromavu, Yese Shalom Aleinu, Velkol Israel, Bimru. Amém. Todá, queridos. Lehitraot. Shalom, shalom. Que Hashem abençoe todos os nossos seguidores, queridos. Continuem compartilhando os conteúdos da nossa sinagoga para levar a Torá, mensagem da Torá para mais almas, Baruch Hashem. Beseder. Todá, queridos. Grande prazer estar com todos. Baruch Hashem. Todá, meus amados.